Olá pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com você novamente, podendo compartilhar mais um assunto importante do nosso cotidiano escolar. Vamos construir mais um gráfico de função do primeiro grau, atendendo a pedidos aí de vocês, certo? Agora, lembrando que uma função do primeiro grau, na verdade, é você localizar pontos no gráfico em função de uma equaçãozinha do primeiro grau, que é isso aqui, ó. Isso aqui é uma equaçãozinha do primeiro grau. Vamos colocar aqui, ó, ao invés de igual a zero, vamos colocar aqui igual a y. Lembrando também, né, ó, que o y nós estamos trocando por f de x, certo? Então quando você olhar para o f de x é o y. Então, que y, professor? Do plano cartesiano. Então, é importante que falar em função, você tem que pensar aqui nos gráficos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 para lá, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 para cá. 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Depende do tamanho do gráfico aí, para onde você vai levar essa sequência de números, certo? Agora, qual é o mais importante que nós aprendemos? Que a representação gráfica de uma função do primeiro grau é uma reta. E uma reta, nós aprendemos que nós podemos fazer de três maneiras, na verdade, né? Nós podemos fazer uma reta vertical, certo? Uma reta vertical. Nós podemos fazer uma reta horizontal ou uma reta inclinada, só que a inclinada pode ser crescente ou decrescente. E aí, dependendo dos números, o grau de inclinação. Então, ó, reta vertical, horizontal, inclinada crescente e inclinada decrescente, que vai depender aí das funções, certo? Agora, aqui é uma reta. E se é uma reta, nós aprendemos que tem que ter dois pontos apenas para você grudar o gráfico lá no plano cartesiano. Então, qual é a jogada que nós temos que fazer? Bom, se ela é inclinada, por que é inclinada? Porque ela tem x e y. Nós, então, precisamos saber onde vai ser o ponto do eixo x e onde vai ser o ponto do eixo y. Então é importante que você entenda o seguinte, olha, isso aqui é a mesma coisa que y igual a 3x menos 5. Repetindo, y igual a 3x menos 5. Tudo bem? Ok. Bom, se o gráfico vai tocar o eixo y, é porque o x é zero. Então nós vamos colocar aqui, ó, no lugar do x o zero. 3 vezes 0 menos 5. 3 vezes 0, 0. O y igual a menos 5. Então nós temos o primeiro ponto. O ponto A, nós estamos dizendo que o x é 0 e como resultado nós temos aqui, ó, o menos 5. Onde é que fica esse ponto no gráfico 0 e menos 5? Fica exatamente em cima do eixo y. Y menos 5. O y está aqui e o menos 5 está aqui, ó. Então aqui é o meu ponto A. Aqui. Tudo bem? E é sempre assim. Certo? Agora, professor, e agora? Agora nós vamos fazer quem? Zerar o y. Então se você zera o x, ó, e zera o y. Então por quê? Porque todo ponto tem um x e um y. Agora vamos zerar quem? O y. Então zerando o y vai ficar assim, ó, 3x menos 5 e você resolve a equação. Então aqui é mais, vai passar menos para cá, ó, menos 3x igual a menos 5. Você vai fazer vezes menos 1 para trocar o sinal. Olha que simples. E o x igual a 5 terços. Sem problemas, tá? Professor, então quem é meu ponto B? Meu ponto B vai ser quem? O y é 0. E o y 5 terços. Agora, 5 terços é 5 dividido por 3, que dá 1,7 aproximadamente lá, certo? Então, vai estar aqui, ó, aproximadamente aqui, o meu ponto B. Pronto! Já tenho os dois pontos. O que eu faço? Traço a reta. Então, aqui, ó, vou ligar aqui a minha reta, vou deixar de rosinha mesmo, certo? Aqui, ó, o ponto A com o ponto B. Pronto, olha aqui, ó. Você já construiu o gráfico. Agora, professor, eu tenho que fazer o estudo do sinal desse gráfico. Como é que a gente faz isso então? Tudo isso em função desse ponto aqui, ó, do ponto B, do ponto de intersecção do gráfico com o eixo X. Então, nesse ponto aqui, olha só, nesse ponto aqui, esse ponto é quem? É 5 terços e 0. Certo? Então, nesse ponto aqui, o y é igual a 0. Porque estudar o sinal é você responder três perguntas.
Quando que o y é zero? Aí você responde, quando que o y é zero? Quando o x for 5/3. Isso é estudar o sinal, é você comparar o valor do y em função do x. Por quê? Porque aqui, ó, daqui para cima, o y é positivo. Ó, o y é maior do que zero. E isso acontece quando nesse gráfico? Ó, daqui para cima, a sombra dele está onde? Está aqui. Ó. Então, nesse pedaço aqui, o y é maior que zero. Então, quando que o y é maior do que zero? Para x maior que 5/3. Quando que o y é igual a zero? Para x igual a 5/3. E quando que o y é menor do que zero? Olha que interessante, vamos pegar esse outro giz aqui. Ó. Daqui para baixo, vou colocar de azul agora aqui. Ó. Vou colocar de rosinha. Ó. Daqui para baixo, olha só. O y, ele é negativo. Ele é negativo daqui para baixo. Ó. Menos 1, menos 2, menos 3. E no gráfico, isso acontece aqui. Ó. Então, daqui para baixo, no gráfico, ó, daqui para cá, ó, essa parte aqui, o y é menor que zero. Então, essa parte aqui, ó, se quebrar aqui, vem para cá, y que zero. Então, quando que o y é menor que zero? Para x menor que 5/3. Então, quando a função é crescente, o sinal da pergunta é igual ao sinal da resposta. Você vai ver outros exemplos que nós já temos no nosso canal. Quando a função é crescente, o sinal da pergunta é o contrário do sinal da resposta, é o contrário do sinal da pergunta. Então, construir gráfico de uma reta tem que ter dois pontos. Então, troca o x por zero, acha o y, troca o y por zero, acha o x e já coloca os pontos no gráfico e faz o gráfico. Esse ponto onde o y é zero é fundamental para fazer a análise da função, certo? Que é responder as perguntas quando o y é igual a zero, menor ou maior que zero. Tudo bem? Obrigado pelo carinho e pela confiança. No nosso canal temos várias aulas falando sobre esse assunto, que foi só para instigar aí a sua curiosidade, tá legal? Um beijo e até a próxima aula. Tchau!